Por muitos anos, as pessoas assumiram que os veículos elétricos já haviam atingido seu teto. O motor era simples. A bateria era o gargalo. A maioria dos engenheiros acreditava que a arquitetura fundamental já estava definida. Então, algo mudou não da noite para o dia, não com uma coletiva de imprensa, mas silenciosamente, nos bastidores, através de pequenas decisões que a maioria das pessoas nem percebeu. Algo estava sendo construído que não se encaixava na narrativa existente. E, quando notado, tornou-se muito difícil de ignorar. O motor elétrico nunca recebeu muita atenção. Sinceramente. Durante a maior parte da última década, a conversa sobre veículos elétricos acontecia em outro lugar, na química das baterias, na infraestrutura de recarga, na ansiedade de autonomia e nos números de quilowatt-hora. Era para lá que o dinheiro ia. Era para lá que as manchetes iam. O motor era tratado como um equipamento de fundo. Necessário. Confiável. Algo já resolvido. A maioria das montadoras encarava exatamente dessa forma. O motor gira. Converte eletricidade em movimento. Faz o que deveria fazer. Os princípios fundamentais de seu projeto não haviam mudado de forma significativa por anos, e pouquíssimas pessoas na indústria achavam que precisavam mudar. Essa suposição se tornou uma espécie de teto invisível. Não era uma regra escrita por ninguém. Apenas uma crença compartilhada, reforçada a cada lançamento de um novo VE, quando a seção do motor na ficha técnica parecia mais ou menos a mesma da anterior. A competição real estava em outro lugar. Mas suposições assim tendem a carregar um custo oculto. Porque, enquanto a indústria olhava para as baterias, o motor estava ali, quieto, com uma lacuna dentro dele. Uma lacuna entre o que ele estava fazendo e o que a física subjacente sugeria que ele poderia fazer. A maioria dos engenheiros sabia que a lacuna existia. Os honestos admitiriam isso se perguntados diretamente. Só não achavam que valia a pena o esforço de persegui-la. Então, algo mudou. Não aos gritos. Não com um anúncio. Resultados começaram a aparecer que não se encaixavam no teto esperado. Números que a estrutura padrão lutava para explicar. A lacuna que todos ignoraram acabou sendo maior do que quase todos calcularam. E alguém a vinha medindo silenciosamente há anos. A jornada da energia através de um veículo elétrico parece simples no papel. A eletricidade sai da bateria. Entra no motor. O motor gira. As rodas giram. Essa é a imagem básica que a maioria carrega na cabeça e, para um entendimento casual, é boa o suficiente. Mas boa o suficiente esconde muita coisa. Nessa jornada, a energia desaparece. Não dramaticamente. Não de uma vez. Ela escorre lentamente, convertida em calor, absorvida pela resistência, perdida nas pequenas ineficiências que se acumulam a cada segundo que o motor funciona. O motor nunca captura tudo o que a bateria envia. Parte simplesmente se vai antes de chegar à estrada. O design tradicional do motor aceitava isso. As perdas já estavam embutidas nos cálculos desde o início. Os engenheiros projetavam ao redor delas, compensavam-nas e seguiam em frente. Os veículos ainda tinham desempenho. Os números ainda eram competitivos. E como todo fabricante trabalhava dentro dos mesmos limites de projeto, ninguém tinha uma desvantagem visível. As perdas eram universais, então se tornaram invisíveis. O que a maioria fora do mundo da engenharia nunca percebeu é que essas perdas tinham uma estrutura. Seguiam padrões. Não eram aleatórias. E padrões, uma vez identificados com precisão suficiente, podem ser interrompidos. Esse é o ponto em que a história muda silenciosamente de direção. Porque, enquanto a indústria dominante se concentrava em tornar a arquitetura existente do motor mais leve, mais barata e mais consistente, uma linha de pensamento diferente estava fazendo algo totalmente distinto. Não estava perguntando como gerenciar as perdas de forma mais eficiente. Estava fazendo uma pergunta mais fundamental: se essas perdas eram realmente necessárias. Essa é uma pergunta diferente. Muito mais difícil. E perguntas mais difíceis, quando alguém realmente se compromete a respondê-las, tendem a levar a um lugar que a indústria não esperava.
O mundo automotivo tradicional tem um ritmo muito particular. Problemas são identificados. Equipes são montadas. As soluções passam por camadas de validação, negociação com fornecedores, viabilidade de fabricação e revisão regulatória. É um sistema construído para consistência e escala, e entrega ambas de forma confiável. Mas consistência e escala têm um custo silencioso. Elas filtram certos tipos de pensamento antes mesmo de serem testados. O trabalho que começou a produzir resultados inexplicáveis não veio desse sistema. Veio de uma formação que misturava a lógica da engenharia aeroespacial com a iteração orientada por software, uma combinação que trata as suposições de forma diferente. Na indústria aeroespacial, uma suposição não testada pode encerrar uma missão. Então, as suposições são desafiadas cedo, repetidamente e sem sentimentalismo. No software, a iteração acontece rápido o suficiente para que respostas erradas sejam eliminadas rapidamente, em vez de defendidas. Essa combinação muda tudo sobre como um problema é abordado. Onde uma equipe automotiva tradicional poderia perguntar como construir uma versão melhor do motor existente, essa abordagem perguntava se o motor existente era construído sobre as premissas corretas. A pergunta soa semelhante. Os resultados que produz são completamente diferentes. Experimentos diferentes são elaborados. Variáveis diferentes são isoladas. Dados diferentes são coletados e interpretados. Os resultados começaram a aparecer em métricas difíceis de ignorar. Veículos recuperando mais energia durante a desaceleração do que os modelos padrão previam. Desempenho estável sob condições térmicas onde outros motores geralmente começavam a degradar. Números de eficiência acima da faixa que a teoria convencional de motores considerava o teto prático. Observável. Mensurável. Consistente em testes repetidos. Mas a lacuna entre ver os resultados e entender o mecanismo por trás deles é um tipo de problema próprio. E essa lacuna estava atraindo a atenção de pessoas que passam suas vidas profissionais procurando exatamente por esse tipo de consistência inexplicada. Dentro de todo motor elétrico, há uma camada de comportamento eletromagnético que a engenharia prática sempre escolheu simplificar. Não porque seja sem importância, mas porque lidar com ela com precisão é extremamente difícil. A matemática envolvida não é direta. As tolerâncias de fabricação necessárias para trabalhar com ela de forma significativa são extremamente apertadas. E o poder computacional necessário para gerenciá-la em tempo real continuamente, enquanto um veículo se move em condições variáveis, simplesmente não estava disponível dentro de um carro de produção durante a maior parte da história da indústria. Então, os engenheiros construíram ao redor dela. Criaram modelos que aproximavam esse comportamento bem o suficiente para produzir motores confiáveis. As aproximações funcionavam. Os motores tinham desempenho. E, com o tempo, a simplificação deixou de parecer um compromisso e passou a parecer a abordagem correta. É assim que as suposições se tornam invisíveis. Não por negligência, pela repetição. O que mudou não foi a física. O comportamento eletromagnético sempre esteve lá, inalterado, esperando dentro de cada motor que já foi enviado. O que mudou foi a capacidade de vê-lo claramente, medi-lo continuamente e responder a ele em tempo real. A tecnologia de sensores melhorou. As velocidades de processamento atingiram um ponto em que cálculos que antes exigiam hardware dedicado do tamanho de uma bancada podiam rodar dentro de um pequeno sistema embarcado. A arquitetura de software evoluiu para lidar com o tipo de loop de feedback contínuo que essa camada do comportamento do motor realmente exige. De repente, algo que era teoricamente compreendido, mas praticamente incontrolável, tornou-se algo com o qual se podia agir. Não uma vez durante a configuração da fabricação. Não durante uma sessão de calibração. Continuamente. Milhares de ajustes por segundo, respondendo a condições que os sistemas mais antigos nem conseguiam detectar. O motor não estava mais apenas recebendo instruções e executando-as. Estava participando de algo mais dinâmico. Algo que os projetos mais antigos nunca foram feitos para fazer. O que isso realmente significa para o desempenho é onde os números deixam de ser fáceis de explicar.
As indústrias não absorvem choques rapidamente. Há um processo. Primeiro vêm os dados que não se encaixam. Depois vem o debate interno sobre se os dados são confiáveis. Depois vem o reconhecimento silencioso, em salas que não viram notícia, de que algo real aconteceu e a resposta a isso não pode esperar muito mais. A indústria de vez está em algum lugar nesse estágio intermediário agora. Engenheiros de empresas concorrentes não estão ignorando o que os dados de desempenho mostram. Não é assim que engenheiros sérios operam. Eles estão fazendo seus próprios testes, dissecando os números, tentando localizar exatamente onde a lacuna existe, quão grande ela realmente é e o que seria necessário para fechá-la. O que torna este momento particularmente desconfortável para o resto da indústria é a natureza da própria lacuna. Não é uma lacuna de materiais. Melhor aço, ímãs mais fortes, cobre de grau superior, esses são problemas com caminhos de solução conhecidos. Compras os resolvem. Orçamento os resolve. Tempo os resolve. Esta é uma lacuna de pensamento sistêmico. E esse tipo é mais difícil. Exige não apenas novos componentes, mas uma estrutura fundamentalmente diferente para como todo o sistema de gerenciamento do motor é projetado desde o início. Esse tipo de mudança não passa rapidamente por uma cadeia de suprimentos. Fornecedores estão sendo questionados sobre coisas para as quais não estavam preparados. Os roteiros de desenvolvimento estão sendo reconsiderados silenciosamente. Algumas parcerias que pareciam estáveis há 12 meses estão sendo reavaliadas em relação a um cenário competitivo que mudou de maneiras que não estavam nas projeções do ano passado. Nada disso é visível em comunicados de imprensa. Raramente é. Neste estágio. Aparece, em vez disso, nos padrões de contratação, nos registros de patentes, nas perguntas específicas feitas em conferências de engenharia por pessoas que já sabem mais do que estão dizendo publicamente. A história interna já mudou. A pública ainda está se atualizando. Olhando para trás, os sinais nunca estiveram escondidos. Eles eram apenas fáceis de descartar um de cada vez. Um resultado de desempenho que estava fora da faixa esperada era rotulado como uma anomalia de teste. Uma atualização de firmware que melhorava a eficiência no mundo real sem qualquer mudança de hardware correspondente era notada e depois arquivada silenciosamente. Um teste comparativo em que os números de saída não se alinhavam com o que as especificações publicadas previam era explicado como uma diferença nas condições de teste. Cada um, examinado isoladamente, tinha uma desculpa razoável disponível. É assim que mudanças genuínas permanecem invisíveis por mais tempo do que deveriam. Não porque a evidência esteja ausente, mas porque evidências isoladas são sempre mais fáceis de explicar do que de levar a sério. Mas os padrões não se enfraquecem sob escrutínio. Eles se esclarecem. Pessoas que monitoram a telemetria de veículos em nível de detalhe começaram a notar consistências que não se encaixavam nos modelos de eficiência padrão. Engenheiros que estudam curvas de desempenho de motores profissionalmente começaram a levantar questões em fóruns técnicos que nunca receberam respostas satisfatórias por meio de explicações convencionais. Indivíduos que tinham acesso a hardware desmontado e estavam examinando a arquitetura, em vez de apenas dados de saída, começaram a descrever o que encontravam em uma linguagem que sugeria que o vocabulário existente não era mais suficiente. Estes não são os sinais de uma campanha de marketing. Marketing é barulhento e consistente desde o primeiro dia. Esses sinais eram fragmentados, técnicos e espalhados por comunidades que normalmente não conversam entre si. O que compartilhavam era uma direção comum. Observações separadas, feitas de forma independente, apontando para a mesma conclusão de ângulos diferentes. Essa combinação, desenvolvimento interno acontecendo em paralelo com análises externas chegando a conclusões semelhantes por caminhos completamente diferentes, é o padrão específico que tende a aparecer um pouco antes de uma indústria reconhecer que algo mudou permanentemente. Esse reconhecimento, uma vez iniciado, não volta atrás.